Vamos falar sobre a prisão do ex-diretor da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, com a justificativa de evitar novas tentativas de fuga. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a prisão domiciliar de 10 condenados pela trama golpista. Entre eles, Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, está foragido, não foi encontrado simplesmente. Por isso, vamos a Brasília conversar com a Gabriela Tunes, nossa repórter, que tem as informações sobre esse caso. Nada ainda do Carlos Rocha, não o encontraram, Gabriela? Nada ainda, Amanda. Ele segue foragido. A defesa disse que ele mudou de endereço, mas que não informou o novo local para a própria defesa. E no sábado, então, quando os agentes da Polícia Federal bateram na casa dele para encontrá-lo e falarem, então, sobre essa situação da prisão domiciliar, ele não estava nesse endereço. Foi quando entraram em contato com a defesa. A defesa disse que também não sabia o novo local dele. Bom, Carlos Rocha, então, ele era presidente desse instituto que foi contratado em 2022 para auditar as urnas. Foi contratado pelo PL. E, além disso, outros 9 condenados dos outros núcleos 2, 3 e 4, também tiveram mandados de prisão domiciliares pedidos. São eles: Felipe Martins, Ailton Barros, Marília Alencar, Giancarlo Gomes, Ângelo Denicoli, Fabrício Moreira, Bernardo Romão, Guilherme Marques Almeida, Sérgio Cavalieri e também Carlos Rocha, como a gente disse agora. Além disso, eles vão ter de seguir algumas restrições também, como o uso da tornozeleira eletrônica, proibição de usar rede social, proibição de receber visitas em casa. Também eles devem ter outras proibições, como entregas de passaporte que deverão entregar para a Polícia Federal, suspensão de registros e também autorização para porte de armas, que foi suspensa essa autorização. E caso eles, então, descumpram essas medidas, o STF pode determinar a prisão preventiva desses 9 condenados e 10 condenados com o caso de Carlos Rocha, que segue foragido. Amanda. Obrigada, Gabriela. A gente separou um telão aqui para mostrar um a um esses nomes que a Gabi citou sobre os 10 condenados. Por que eles estão soltos ainda? Porque eles ainda têm recursos que precisam ser analisados pelo STF, notadamente os embargos de declaração, porque todos eles foram condenados por unanimidade na primeira turma, que agora conta somente com 4 ministros, lembrando que o Luiz Fux pediu transferência para a segunda turma. Então, a gente tem o Ailton Borges, que é ex-major, Ailton Barros, perdão, que é ex-major do Exército, está entre eles, o Ângelo Denicoli, também major do Exército, o Bernardo Romão, que é coronel do Exército. Está super clarinho aqui a letra, gente, por isso que eu estou lendo devagar, está até difícil de entender. Mas o Carlos Rocha é o foragido, presidente do Instituto Voto Legal. Isso foi pedido ali pelo Valdemar Costa Neto e ele fez esse estudo falando sobre possíveis lapsos ou problemas nas urnas eletrônicas, fraudes nas urnas, Tem o Giancarlo Gomes, que é subtenente do Exército, Guilherme Marques também, mais um tenente-coronel do Exército. Olha quantos, de todos esses, a gente tem pelo menos aqui metade ou mais da metade pertencentes ao Exército. Fabrício Moreira, coronel do Exército. Aí tem o Felipe Martins, que era o ex-assessor de assuntos internacionais do presidente Jair Bolsonaro, quem teria levado aquela primeira minuta, a mais de uma versão da minuta golpista para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem um caso muito controverso, porque dizem que ele havia fugido para os Estados Unidos, havia saído do Brasil com destino aos Estados Unidos, depois viram que não era exatamente aquilo, que ele nunca esteve fora do Brasil, ele conseguiu provar isso gerou muita repercussão nas redes sociais. A Marília de Alencar, que pertencia ao Ministério da Justiça, era a diretora responsável por fazer um mapeamento das urnas eletrônicas, de onde estavam as urnas, dos lugares, colégios eleitorais mais propensos a votar no PT, e depois disso, isso ensejou as blitz lá da Polícia Rodoviária Federal, que ficavam sob o comando de Silvinei Vasquez, e o Sérgio Ricardo, que é tenente-coronel condenado a 17 anos de prisão. Então, está aí um quadro dos condenados. E agora a gente tem uma entrevista com o jurista e professor doutor Adib Abduni sobre a prisão do Silvinei Vasquez e, principalmente, a partir da fuga dele, doutor, o que ensejou a decisão dessas medidas cautelares e prisão domiciliar desses outros
10 condenados, sendo que um deles está foragido. Queria começar perguntando para o senhor, primeiro, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Central de Notícias. Quando o ministro Alexandre de Moraes decidiu, de ofício, também sem um pedido formal, uma requisição da Procuradoria-Geral da República, decretar essas medidas mais gravosas, cautelares, a esses outros 10 condenados, ele justificou dizendo que a tentativa de fuga já se apresentava como modus operandi da organização criminosa. Porque teve o precedente do Silvinei Vasquez, antes dele o Alexandre Ramagem, que saiu ali pelo norte do Brasil, rumo à Guiana, e depois aos Estados Unidos, e haveria risco, portanto, de fuga desses outros condenados. Esse argumento jurídico, eu sei que é um argumento jurídico controverso, porque normalmente o que você tem aí é a individualização da pena, a individualização de cada um dos réus, de cada um dos condenados. O ministro Alexandre de Moraes, ao citar o modus operandi dessa quadrilha, ele de alguma forma desrespeita esse preceito jurídico ou se coloca contra isso? Como é que o senhor enxerga? Boa tarde, primeiramente. Tudo bem, Amanda, todos os seus espectadores. O quadro jurídico que se encontra, ele se alterou radicalmente quando ocorreu a tentativa até concreta de fuga do Silvanei. Ao romper a tornozeleira, ele saiu também do território nacional sem autorização judicial e tentou embarcar no exterior com documento falso. Então, o Silvanei é um caso à parte, tanto que foi decretada a prisão preventiva dele de imediato pela quebra da cautelar. Os demais envolvidos, ele, o próprio, que é o juiz, o julgador, ele pode, de ofício, alterar esse status? Pode alterar, sim, caso ele enxergue que sejam insuficientes as cautelares. Mas, no caso, como ele colocou, que seria individualizado, tanto que não foi uma prisão preventiva generalizada, foi uma prisão domiciliar aos demais. Então, para que os demais não ocorra a mesma coisa que o Silvinei. Por exemplo, nós temos um deles, que até se justifica, que um deles tem que ser convertido em prisão preventiva, que está foragido, que é o Carlos. Então, nós temos aí essas mesmas pessoas envolvidas, individualizar a pena, sim, mas não pode deixar que eles, quando têm essa fixação de medidas cautelares, ele não vai deixar que deixe de cumprir a instrução penal ou ainda a efetividade da própria execução penal, que já todos eles foram condenados. Doutor Abduni, nós temos as nossas analistas participando também dessa entrevista. Vou chamar para a primeira pergunta a Basília Rodrigues. Oi, tudo bem, doutor? Obrigada pela sua atenção aqui conosco do SBT News. Fugir por si só não é um crime, né? Gostaria que o senhor explicasse isso para nós, jornalistas, e também os espectadores aqui do nosso canal. E indo além, então, pelo que Silvinei Vasquez poderia responder a mais? A falsificação dos documentos, ele que há pouco esteve num cargo muito importante aqui no comando da Polícia Rodoviária Federal, se ficar provado que ele contou com ajuda ou com informações desse sistema do qual ele fez parte legalmente no passado, mas hoje não poderia utilizar de forma clandestina essas informações, isso poderia estender ainda mais o período dele na prisão? Pois bem, Basília, boa tarde. A prisão preventiva do Silvinei, nós temos que colocar o seguinte, que ele foi ex-diretor da Polícia Federal, né, Polícia Rodoviária Federal, e deve ser analisada até com rigor jurídico, até porque é afastada de qualquer simplificações políticas. O ponto central que explica, entendo, é que a decisão do Supremo Tribunal Federal não é o cargo que ele ocupou, mas o comportamento posterior à imposição das medidas cautelares. Então, ele não é a fuga em si, mas o comportamento. Retirada de tornozeleira, né? O momento que ele simplesmente rompeu a tornozeleira e ainda cometeu uma fuga tendo cautelares, tendo
tendo imposições restritivas. Então, Silvinei já respondia a processos de elevada gravidade no contexto das investigações, sobre a tentativa de ruptura da ordem democrática pós-eleição de 2022. Então, em razão disso, o STF, que impôs as medidas cautelares, que tinha impostos aquelas medidas cautelares diversas da prisão, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de deixar o país, com o objetivo de garantir a aplicação da lei penal e a regularidade do processo. Então, o quadro jurídico dele é bem crítico, ele pode aí ficar um bom tempo cumprindo principalmente a pena, né, porque já está praticamente em execução de pena, então ele vai cumprir pelo menos aí a metade, tendo bom comportamento, todas as restrições, o juízo da execução que vai avaliar o melhor modo, e também, porque também ele utilizou, tem uma outra investigação que pode surgir, que é o documento falso, tem também ainda a tentativa de burlar o próprio sistema com fraude processual, alegando que ele tem uma doença, câncer. Então, tudo isso pode influenciar, sim, na execução da pena, se ele for condenado em outros processos, até para tentar burlar a lei, ter uma restrição. Ele tentou, de todas as formas, obstruir a justiça. Então, nesse contexto, ele pode sim responder por um número bem maior, vai ficar um bom tempo aí no cárcere. A próxima pergunta é da Vitória Bel. Doutor, obrigada novamente pela participação. Eu queria tirar uma dúvida em relação às parcerias que o Brasil tem principalmente com esses países de fronteiras, para extradição, colaboração, investigação. A gente viu uma colaboração extremamente importante do Paraguai, no caso do Silvinei Vasquez, e eu queria entender do senhor o que ainda é necessário ser feito para que fugas como essa, se não aconteçam, sejam evitadas ao máximo, e para garantir que esses países vizinhos, principalmente, sigam colaborando com as investigações brasileiras e com, inclusive, monitoramento de possíveis fugas de presos condenados no Brasil. Boa tarde, Vitória. Eu tenho colocado o seguinte, que nós temos hoje um mecanismo muito grande, né, da própria legislação. Cada magistrado que determina uma investigação, ou ainda já está em fase de condenação, quando eu falo investigação, é naquela fase das cautelares, quando torna depois uma pena fixa, né, que já foi condenado, já transitou em julgado, e aí começa a execução da pena. Nesse caso, o que o magistrado normalmente faz? Ele faz uma chamada que manda comunicar à Polícia Federal, que a Polícia Federal ela chama para o canal vermelho, que ela vai mandar para todas as informações do sinal vermelho que essa pessoa não pode estar procurado, ou ele não pode seguir em frente, não pode passar por fronteiras. Então, essa pessoa, normalmente, que é uma pessoa que está à disposição da justiça brasileira e que precisa evitar qualquer tipo de fuga. Então, a comunicação que nós temos, a Interpol, que é ligada à Polícia Federal de forma internacional, né, que a própria Polícia Federal do Brasil, ela integra essas polícias internacionais. Então, nossas comunicações são bem ágeis. A comunicação do Brasil com as fronteiras, com todo o caminho. Nós temos agora um grande desafio, que a próprio magistrado, a partir do momento que ele determine uma restrição de uma pessoa ou de um indivíduo, que seja comunicado de imediato. Caso contrário, aí pode dificultar. Mas no caso do Silvinei, provavelmente a Polícia Federal ela já tinha identificado, já tinha comunicado as fronteiras e passou também para o ministro, né? Eles comunicaram ao ministro que ele estava em fuga, que estava no Paraguai. Então, as policiais do Paraguai
Brasil, Paraguai, Estados Unidos, diversos países têm uma interligação muito rápida, muito forte e até ágil para se capturar indivíduos que tenham aí a necessidade de ser obstruída a passagem dele para outro país, até para fuga, né? Para evitar a fuga. Doutora Adib Abduni, quero agradecer demais a sua entrevista ao Central de Notícias. Volte sempre. Um bom ano novo para o senhor. Para vocês também, muito obrigado. Um grande abraço.